Marco Túlio tinha colocado há algumas semanas, e o teor da pergunta era mais ou menos assim: se o direito empresarial ele não serviria como um braço, né, para a classe dominante, alguma coisa assim. E o que eu queria trazer era o seguinte, apesar de já ter passado, né, essa reflexão, Não, mas ainda assim eu queria fazer algumas anotações e escutar seu feedback. certo. Eu achei interessante a crítica e depois eu fui parar para pensar assim, na realidade, eu acho que num primeiro momento, como ele narrou, que ele viu a disciplina de direito empresarial, ele imaginou que seria isso. E realmente, quando você vê a expressão direito empresarial, dá a impressão de que você estuda só os direitos, né? Mas sendo que na realidade há de uma forma reflexa diversos deveres, né? Então o empresário ele não tem só direitos. Então esse era um ponto importante. Outro ponto que eu achei interessante que ele falou foi a questão de ele usou até essa expressão do direito empresarial ser um braço do empresariado, assim como sendo uma classe, né, de pessoas com, assim, pelo que deu a entender, com interesses unívocos, né? E na realidade, o que a gente vê, assim, empiricamente, é que os empresários, eles nem sempre têm interesses em comuns. E na maioria das vezes, eles não têm. Eu vou dar um exemplo. A pessoa que vende petróleo e uma empresa de transporte. Enquanto a pessoa que vende o petróleo quer que o preço aumente, a empresa de transporte quer que diminua. Então, assim, eu acho que é muito difícil você ter uma confluência tão grande assim, a ponto de você conseguir realmente, assim, você poder falar que exista uma classe específica que chama-se empresariado, que se chama empresariado. Apesar de que talvez alguns anos atrás isso fosse possível, né, dizer assim, talvez na época de Marx isso fizesse muito sentido. Só que hoje, né, com essa diversidade que essas empresas têm, eu acho que não faz mais sentido. Eu acho que muitas vezes elas têm interesses contrapostos, né? E por fim, só fazer mais uma consideração que diz respeito àquela questão que o colega, e agora eu não vou me lembrar quem falou, tinha pontuado justamente no sentido de que a maioria dos CNPJs hoje estão registradas, são microempreendedores, né? Então, assim, você tem um grupo de que pessoas que oferem renda de até 81 mil por ano. Então, você não está falando de grandes empresários, você está falando de uma pessoa que a empresa arrecada menos de, vamos fazer a conta aí, 6 mil reais, né, por mês? Não, um pouco mais de 6 mil reais por mês, sem contar as despesas que ele tem, né? Lógico que isso não é o lucro, é o faturamento. Então, assim, eu achei muito interessante a crítica que ele fez e, como vocês mesmos podem perceber, me fez refletir durante um tempo e, assim, o que eu entendi é que, ao menos da forma como a questão foi colocada, eu acho que tem como fazer essas críticas aí, né? Porque ela é uma questão, mas é ao mesmo tempo uma afirmação, né? Então, assim, eu entendo que é uma crítica interessante, mas que, assim, ela também não como é que eu posso dizer? Ela não está imune a críticas nessa afirmação também, porque, como eu acho que eu demonstrei aí, você tem alguns problemas com essas afirmações. Bom, gostei muito da sua colocação e achei até curioso, porque é a primeira vez que eu vejo uma afirmação de que talvez o direito empresarial viesse como
um braço da classe dominante para perpetuar a dominação. Acho que foi a sua primeira colocação. Procede, Calil? Isso, é que foi assim, o que eu lembrei da afirmação do Marco. Uhum. Seria algo mais ou menos nesse teor. Veja, essa indagação ela é fantástica, porque, curiosamente, eu já vi isso ser discutido mais em sede do direito penal. Né? Há autores, há penalistas que defendem que o direito penal é que seria esse braço para a manutenção do poder da classe dominante, ao incriminar determinadas condutas, ao criar essa questão da lei e ordem contraposta ao chamado abolicionismo penal. Os adeptos da law and order, da lei e ordem, querem encarcerar todo mundo. Os abolicionistas querem acabar com o sistema prisional, porque ele não resolve nada. Ele só cria mais problemas. São extremos, mas eu já vi muita afirmação no sentido de que as normas penais incriminadoras seriam um instrumento da perpetuação da dominação da classe empresarial, da classe, em tese, dominante. Mas vejam, isso que eu vou tentar formular aqui, creio que vale tanto para o direito penal, não sou penalista, mas vale também, valem essas observações para o direito penal, para o direito empresarial. É o seguinte: o direito, seja ele qual for, seja qual ramo nós tivermos a observar, direito penal ou direito empresarial, o que se tem visto mais, se discutido mais até, que eu já vi essa discussão mais no campo do direito penal, é que o direito penal, ele tem que, e o direito como um todo, ele tem que sempre afirmar os direitos humanos, os nossos direitos fundamentais, inclusive, contra a vontade da maioria. Porque basta nós lembrarmos do que aconteceu no nazifascismo, né? A maioria elegeu Hitler. A maioria compactuou com o nazismo. Então, essa função de proteção aos direitos humanos é muito importante. Nós temos aquele núcleo duro, as cláusulas pétreas na Constituição, garantindo, daí se falar em garantismo na linguagem do Ferraioli, a garantia dos direitos fundamentais, dos direitos humanos contra a maioria, ela deve se dar em todos os ramos do direito, a começar lá, pelo direito constitucional. E eu não creio, né, rogata máxima venia, que o direito comercial na verdade, o que cabe a nós, cientistas do direito empresarial, é estudar a atividade empresarial, quem a exerce, como é que funcionam os institutos empresariais relevantes, como a personalidade jurídica, que vamos começar a discutir hoje, o crédito, institutos que hoje há alguns dados históricos que trouxeram muita evolução para a humanidade. Quando nós começamos a tratar da personalidade jurídica, aliás, quando nós começamos a tratar. Mas, bom, então, eu vou tentar te passar alguns dados históricos a respeito de institutos muito caros do direito empresarial, como a personalidade jurídica, o crédito. Os dados históricos costumam nos demonstrar que esses institutos, que o empreendedorismo, a atividade empresarial, ela trouxe mais benefícios e evolução do que, claro, trouxe dominação? Trouxe também, sem dúvida. No início da Revolução Industrial, os trabalhadores viviam em condições subhumanas. Ninguém não se respeitava a dignidade da pessoa do operário, que trabalhava 18 horas por dia, mal se alimentava.
Mas aí outros ramos do direito vieram para tentar atenuar essa exploração, vamos dizer, mais drástica da mais-valia, principalmente o direito do trabalho. Tanto que o contrato de trabalho hoje é objeto de um ramo autônomo, que é o direito do trabalho, se desgarrou do direito contratual. Mas por isso que é bom a gente situar historicamente todo o instituto jurídico que nós venhamos a estudar. Eu sempre gosto de analisar um pouco alguns aspectos filosóficos e principalmente históricos dos institutos. Então, vamos pegar aqui a personalidade jurídica, eu vou demonstrar como que esse instituto foi importante para a evolução da humanidade. Gerou problemas? Sim. E eu vou me permitir, antes de entrar na conceituação e nessa questão da importância histórica, só rapidamente fazer algumas considerações metafísicas ou de conteúdo mais filosófico. Os romanos já diziam, onde está o homem, está a sociedade. O homem é um animal extremamente social. Desde os primórdios da humanidade, nós, sapiens, nos reunimos. Costumávamos reunir esforços e recursos para a consecução de fins comuns. Fosse para caçar um mamute, um animal de grande porte, fosse para plantar. Quando entramos na chamada Revolução Agrícola, há cerca de 12 mil anos. Então, o homem é um animal gregário. E eu vou um pouco mais longe ainda, histórica e filosoficamente. Aristóteles tem uma passagem bonita. Agora não me lembro em que livro que eu li. Eu li alguns livros esparsos. Eu li mais Platão. Platão eu quase esgotei todos os diálogos. Aristóteles não li tanta coisa. Mas eu lembro dessa passagem em que ele fala que essa passagem do zoel, da vida nua, da vida isolada, para uma vida em sociedade, né? Daí nós sermos esse animal político por essência, mais gregário do que as abelhas, em busca da euemeria, em busca de um belo dia. Nós costumamos nos associar e viver em sociedades para buscar dias mais belos. Isso na concepção de Aristóteles. E agora eu vou começar com os dados históricos mais recentes sobre a importância de um dos institutos do direito empresarial. Eu vou mencionar dois institutos que têm muito a ver: a personalidade jurídica e o crédito. São dois institutos muito relevantes para quem estuda direito empresarial. E são institutos que hoje há dados históricos que demonstram que geraram uma evolução sem precedentes. É claro, houve guerras, houve dominação pelas corporações, mas vamos, portanto, aos dados históricos. E da importância, mas antes, a importância dessa ficção jurídica. Citando novamente o Harari, historiador israelense, ele fala de uma revolução, eu dei o livro físico, senão, uma revolução cognitiva que aconteceu conosco, sapiens, há uns 70 mil anos. Nós começamos a acreditar em ficções. E essas ficções têm uma importância histórica. Vejam, senhores, pelo que eu me lembro, eu li duas vezes, engraçado, eu gostei tanto do livro que eu li duas vezes, de vez em quando eu faço essas loucuras. Na linguagem do Harari, ele fala que há três formas de realidade. Há uma realidade objetiva, estou vendo essa mesa, esse computador aqui na minha frente. Computador, outra tela que eu fico zanzando aqui. Há realidades subjetivas, basta alguém sentir uma dor de dente para saber o que é isso. E há realidades que são intersubjetivas. Nós, no direito, costumamos nos referir a essas realidades intersubjetivas como ficções jurídicas. Isso é para introduzir, porque a personalidade jurídica é uma ficção jurídica. Vejam, os senhores vão estudar em direito administrativo as pessoas jurídicas de direito público.
E aqui no Brasil, são a União, os estados e os municípios. Mas, senhores, o que é o Estado-nação, se não uma ficção jurídica? E o Harari dá um exemplo interessante nesse livro Sapiens. Vejam, não seria muito apropriado falar que a Polônia sofreu com a guerra, com a Segunda Guerra. Não. Quem sofreu foram os poloneses, homens e mulheres de carne e osso. A Polônia é o quê? Uma ficção jurídica, que tem uma bandeira e tem um hino. O Estado nada mais é do que isso. Modernos Estados-nação. Tiveram e tem sua importância histórica? Sim. Sua importância histórica? Sim. De início, os Estados eram totalitários, autoritários, matavam, torturavam, etc. Mas essa ficção jurídica, essa criação, essa realidade intersubjetiva, foi criada ao longo da evolução humana, ela tem importância histórica porque os estados totalitários, autocráticos, evoluíram para estados democráticos de direito que deveriam, não sei se primam, pelo menos deveriam primar pela manutenção dos nossos direitos fundamentais, liberdade, dignidade da pessoa humana, etc. Os estados evoluíram muito, melhoraram muito. Nós saímos de monarquias absolutistas que admitiam penas cruéis, tortura, pena de morte, viviam em guerra. Pelo menos grande parte do mundo ocidental tem evoluído para estados democráticos de direito, que asseguram aos seus cidadãos seus direitos fundamentais e protegem esses cidadãos, inclusive, contra a violência da maioria. Em relação às pessoas jurídicas de direito privado, as que nos interessam de modo mais particular são as sociedades empresárias. Vamos estudar sociedades limitadas, as sociedades anônimas. Por que isso teve importância? O Harari citou isso muito bem, embora ele faça uma confusãozinha entre sociedades anônimas e limitadas, é porque ele é historiador, mas os dados são muito interessantes. Apesar dele se referir a essa longevidade, da Peugeot, é importante criar essa a personalidade jurídica, a importância da autonomia patrimonial. Bom, o dado histórico que eu acho muito interessante é o seguinte: no século XVI, senhores, a Espanha era a maior potência mundial. Dominava a América Espanhola, pedaços da Ásia, da África. Era a maior potência colonial no século XVI. E a Holanda, senhores, nada mais era que um pântano ventoso, pequeno. Né? E, de repente, os holandeses, huguenotes, protestantes, não gostavam desse domínio dos reis católicos e começaram a se insurgir. E, senhores, em menos de 80 anos, a Holanda suplantou a Espanha e se tornou a maior potência do planeta por um tempo. Por quê? Personalidade jurídica e crédito. Vejam, como é que era o modelo espanhol? Os reis da Espanha, impunham aos seus súditos: olha, me paguem impostos, senão vocês vão para a cadeia ou vão ser enforcados ou vão ser torturados. É um modelo de financiamento, modelo tributário. E, curiosamente, as grandes revoluções se deram justamente em virtude da insurgência dos contribuintes contra os cobradores de impostos. Aqui em Confidência Mineira, a Revolução Americana, norte-americana, surgiu, foram insurgências contra tributos. E o que a Holanda fez? Diferentemente do modelo espanhol tributário, a Holanda, em 1602, segundo alguns autores, 1607, essa divergência de 5 anos aí é realmente irrelevante em termos históricos,
Na Holanda foi criada a primeira sociedade anônima, com personalidade jurídica distinta da dos seus acionistas. E por que a Holanda conseguiu atrair capitais da Europa inteira e suplantou a Espanha? Pelo seguinte: imagine um pai, sei lá, norueguês, tivesse um filho na Espanha, estudando na Espanha, e um outro filho na Holanda. Na Espanha, o filho ficava pagando tributos, o pai mandando dinheiro, o filho pagando mais tributos, etc. Já o filho, isso na Espanha, o filho que estava na Holanda, ele investiu um pouquinho numa sociedade anônima que se chamava VOC, que é impronunciável o nome, eu até tenho o nome dela aqui, Verenigde Oostindische Compagnie, VOC, que foi a primeira sociedade anônima criada, e ela captava recursos de investidores na Europa inteira para construir navios e também para financiar um exército privado. E essa VOC, essa sociedade anônima holandesa, ela conquistou toda a Indonésia e por aproximadamente 200 anos a Indonésia foi governada por uma companhia, uma sociedade anônima. Esse engraçado termo companhia, porque, vejam, quais eram os objetos dessa sociedade, da VOC, também como da Companhia das Índias Ocidentais, holandesa também? Era fazer comércio, mas também fazer guerra. Daí, então, o termo companhia era era uma coisa bélica atrelada ao comércio. Daí que a VOC dominou a Indonésia. E o que foi, logo em seguida, a Companhia das Índias Ocidentais, também holandesa, captou recursos da Europa inteira. Os investidores ficavam felizes. Porque quanto mais êxito comercial e mesmo bélico tinham essas grandes companhias holandesas, mais dinheiro os acionistas ganhavam. Então era um modelo que o dinheiro saiu da Espanha e foi parar na Holanda. Então a Companhia das Índias Ocidentais, que é mais conhecida de todos nós, porque há vestígios dela no Nordeste, em Natal, em outras cidades do Nordeste, foi uma companhia criada para tomar o Brasil, entre outros motivos, para tomar o Brasil dos holandeses. Quase que deu certo. Fracassou aqui, no Brasil. Mas a Companhia das Índias Ocidentais, ela se ocupar aqui do Atlântico, tem algumas coisas curiosas. Ela também tentou pegar um pedaço dos Estados Unidos, mais precisamente, foi criada uma colônia chamada Nova Amsterdã. E acabou que a Holanda perdeu essa colônia para os britânicos em 1660, aí já não me lembro direito a data. Aí os britânicos mudaram o nome dessa colônia para Nova York. E o resto do muro que foi construído pela Companhia das Índias Ocidentais para defender sua colônia de índios, dos britânicos, etc., deu lugar à rua mais famosa do mundo, que é a Wall Street, Rua do Muro. Esse muro foi a Companhia das Índias Ocidentais que construiu. Maurício de Nassau foi CEO, não, acho que foi, falava um capitão de indústria na época, da Companhia das Índias Ocidentais, e eu visitei o Museu Maurício, salvo engano, em Den Haag, Haia, que é a capital da Holanda, não é Amsterdã. É fantástico. Quadros pintando, falando do Brasil.
quase que um Maurício de Nassau toma o Brasil dos portugueses. Então, eram companhias feitas para fazer comércio e também faziam atrocidades também. Dominaram a Indonésia. Aí, senhores, a França e a Inglaterra, vindo esse sucesso dessas companhias, dessas sociedades anônimas holandesas, começaram a correr atrás. A França tinha tudo para sair na frente da Inglaterra. É uma ilha. A França tinha mais território, população, um exército maior. E na França foi criada a Companhia do Mississippi, em modos semelhantes às companhias holandesas, que fundou Nova Orleans. Só que a Companhia do Mississippi não teve tanto êxito. Não sei se tem muito pântano lá no Mississippi. E isso virou uma febre na França. Cidadãos vendiam seus imóveis para investir na Companhia do Mississippi. E vamos dizer, a maior crise financeira do século XVIII foi a chamada bolha do Mississippi. Porque o que aconteceu? A Companhia do Mississippi não vinha dando lucros, a coroa francesa começou a colocar dinheiro, entre aspas, público, da coroa, dos monarcas, dos luíses franceses, nessa Companhia do Mississippi. O Luís XV não estava mais conseguindo obter crédito barato, porque todo mundo viu essa Companhia do Mississippi, e outro, o Tesouro francês já estava começando a ficar comprometido. E quando Luís XVI subiu ao trono, ele viu que estava um caos, tanto o Estado francês quanto a Companhia do Mississippi estavam prestes a irem à bancarrota. O Luís XVI, em 1789, essa data os senhores se lembram bem, foi a data da Revolução Francesa, o Luís XVI convocou o parlamento francês, salvo engano se chamava os Estados Gerais, para tentar sanar essa crise. Aí o que aconteceu? Veio a Revolução Francesa. Agora, já a Inglaterra também adotou esse modelo de sociedades anônimas, criou várias. A Inglaterra foi mais interessante porque criou várias companhias. Criou a Companhia de Londres, a Companhia de Massachusetts. E a mais famosa foi a Companhia das Índias Orientais, inglesa. Da sua sede em Londres, essa companhia gigantesca, que tinha mais soldados do que a monarquia britânica, chegou a ter, parece que 350 mil soldados. Então, a Companhia das Índias Orientais dominou a Índia com milhões, todo o subcontinente indiano, por mais de um século. Só em 1858, salvo engano, é que a coroa britânica nacionalizou a Companhia das Índias Orientais. Então, vejam. É inegável que estas grandes companhias fossem holandesas, britânicas, a do Mississippi deu errado. É inegável que elas travaram guerras, colonizaram, sim, mas é inegável também que trouxeram evolução. Ferrovias na Índia. Claro, houve exploração? Houve, é inegável. Tanto que, depois aí de média 200 anos, os estados nacionalizaram essas companhias e hoje, pelo que eu me lembro, um dos crimes imprescritíveis aqui na Constituição brasileira, você criar um grupo armado. Não pode fazer isso. Na época, o empreendedorismo ele necessitava desse
aporte bélico, desse suporte bélico, né? Porque tinha que montar um navio, atravessar o Atlântico para colonizar terras então até então desconhecidas. Mas, claro, houve. A evolução humana ela não é sempre linear. Né? Essas grandes companhias trouxeram morte, guerra, sim, mas também trouxeram muita evolução. Senhores, não fossem. Não, é o que eu costumo dizer. Um livro que eu devo ter citado aos senhores do Steven Pinker, chama-se O Novo Iluminismo. Se não fosse o empreendedorismo, nós não teríamos vacina, anestesia. Né? A humanidade vem melhorando, porque a nossa longevidade está maior. Né? Mortes de mulheres em partos, isso diminuiu muito. A mortalidade infantil vem decrescendo, né, nos últimos 200 anos. Parece que há pouco tempo atrás, 200 anos atrás, o homem vivia em média 34 anos. Hoje nós vivemos 80. E com mais qualidade de vida, sem sombra de dúvidas. Né? Mas teve um lado feio nessas pioneiras companhias holandesas, britânicas e francesas. Houve um lado feio. O objetivo era colonizar e ampliar a atividade empresarial daquelas companhias. Mas também é inegável que trouxeram evolução. E hoje, senhores, por exemplo, esse instituto que estamos aqui a estudar, personalidade jurídica, e agora já no enfoque um pouco mais. Eu tentei, Calil, assim, era isso que você esperava do nosso bate-papo? Argumenta mais, eu gostei da sua argumentação. Não, na realidade eu entendi que o que você está fazendo agora foi ligar já o assunto que a gente iria estudar com a aula com aquela discussão que eu suscitei no início da aula. Mas realmente, igual você tá falando, e só para complementar, e enfim, você já havia falado isso em outra oportunidade, que a gente deve tentar realmente separar, né, assim, o que a gente às vezes o que a gente pensa e comparar com os dados da realidade, né? Então você não pode, às vezes, querer fazer uma afirmação científica com base num sentimento que você tem, porque isso não tem lógica, isso não tem lógica, né? Porque senão, o que nós estamos fazendo aqui? E você trazer esses dados, né? E até mesmo quando você citou o Harari, enfim, eu acho interessante justamente para ir distanciando, né, dessa opinião e da pré-concepção que às vezes a gente tem dos institutos, não, talvez não dos institutos, mas da ciência em si, aproximando mais da realidade. E, enfim, a personalidade jurídica, como você demonstrou aí ao longo da aula, realmente é um desses institutos que, de fato, fizeram com que o direito empresarial, que demonstraram, né, na realidade, que o direito empresarial é sim uma ciência que, na realidade, trouxe avanços, né? E que não serve só para o empresário esmagar o trabalhador, né? Não, longe disso, longe disso. E uma coisa interessante, você mencionou aí a questão do sistema 1, sistema 2, DOC, SEPSTEM. Né? Nós sapiens, nós somos muito ultracrepidários, muito palpiteiros. A gente adora o sistema 1, a gente adora pensar pouco nós adoramos preconceitos. Sistema 1. Porque pensar é custoso, o cérebro consome 20% da energia, da nossa energia, apesar de só ocupar 2% da massa corporal. E essa é a beleza de nós fazermos ciência, tentarmos
essa busca do episteme, essa busca, aprendemos a pensar mais com o sistema 2 de forma mais refletida. Essa expressão, eu acho que é ultracrepidários mesmo. Foi palavra, tem uma de palavra do ano, né, uns 2, 3 anos atrás. Me parece que a origem desse termo, acho que é ultracrepidário mesmo. Foi o seguinte, havia um pintor grego, pintava muito bem, e ele gostava de deixar suas obras, né, fora do ateliê, na porta da rua, para que as pessoas dessem suas opiniões. E um belo dia, passa um sapateiro, daí além das sandálias, parece que a etimologia de ultracrepidário é algo assim, além das sandálias. Passou lá e deu um palpite, essa sandália está meio mal feita aqui, tem que mudar aqui, essa sandália tem que passar atrás do pé da moça, algo assim. Aí o pintor, não, realmente, gostei dessa sua sugestão. Aí o sapateiro ficou cheio de si, no dia seguinte falou, eu estou achando que as mãos da moça estão mal feitas. Aí o pintor ficou pé da vida com o sapateiro, só pera lá, né? Para nas sandálias, não tem nada de mão, não, menos. Né? Então, nós temos essa tendência que aí já é impressão, aí já é doxa, não é episteme, eu não tenho dados sobre isso. E me parece que no mundo das redes digitais, esse ultracrepidarismo aumentou. As pessoas dão opiniões irrefletidas sobre tudo, falam uma porção de besteira. Esse Twitter eu nem sei usar, eu usei uma vez, achei péssimo, mas todo mundo solta opiniões completamente irrefletidas, e o ser humano tem um outro viés cognitivo de sistema 1, que é triste, que faz muitos erros de julgamentos, de concepções. A gente gosta de confirmar, daí viés confirmatório, nós gostamos de confirmar nossas crenças, nossos preconceitos, né? E há pessoas que têm dificuldade de mudar de ideia. A ciência nos mostra a beleza de evoluir e de mudar de ideia. Há pessoas que defendem seus pontos de vista de forma insana e irracional. E aí as discussões ficam tão polarizadas que as pessoas não conseguem mais dialogar e sair na porrada. Eu vivenciei sala de aula ainda nos últimos semestres, acho que foi no último semestre da aula presencial. Eu já nem lembro quando é que foi isso. Tem uns 2 anos. Eu não sei porquê, engraçado, eu estava falando justamente de personalidade jurídica, é um tema assim, eu acho que não desperta lá paixões, né? Sei lá. E havia um aluno, me parece, né, eu vi pela discussão acalorada que começou entre esses 2 alunos. Então, havia um aluno, né, pequena estatura, me parece que tinha opiniões mais de esquerda no espectro político e era homoafetivo. E havia um aluno, sentava mais atrás, que era um grandalhão, um brutamontes, que, ao que parece, situava mais à direita no espectro político e demonstrou uma certa homofobia. E esses 2 alunos começaram a discutir de uma forma, eu comecei a lecionar no final de 94 aqui na UF, eu nunca tinha assistido isso esses anos todos, durante todos esses anos que eu leciono. Está indo para quase 30 anos, 28 anos. De repente, senhores, esses 2, eles começaram a andar, eles iam trocar porrada dentro de uma sala de aula. Eu nunca tinha assistido a uma cena tão chocante enquanto professor. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu já estava com quase 50 anos, eu falei, se eu for entrar no meio para separar, vai ficar pior. Né? Aí eu soltei um berro assim, eu falei algo assim, a primeira coisa que me veio na cabeça. Falei, gente, para. Assim, eu já amei vários homens. Mas eu confesso que acho que eu nunca tive, em quase 28 que eu leciono, tanta atenção dos alunos, dos 45 alunos de uma sala de aula. Aí falei, porque começou essa discussão estranha, eu falei, eu já amei vários homens. Eu já amei. Aí eles pararam. Pelo menos eles não chegaram a trocar socos e sei lá mais o que, pontapés. Mas eles iam mesmo para as chamadas vias de fato. Eles iam brigar fisicamente. Eu falei, eu já amei vários homens. Eu já amei Sócrates,
Platão, Jesus Cristo, não lembro exatamente quais eu citei, já vi várias mulheres, Maria, Simone de Beauvoir, não lembro mais quem. Simone de Beauvoir eu lembro que eu citei, porque eu sou apaixonado por Simone de Beauvoir. A meu ver, ela escreve muito melhor do que o Jean-Paul Sartre. Indico dela um livraço para quem quiser conhecer essa escritora maravilhosa, que chama, salvo engano, Todos os Homens São Mortais. Maravilhosa, esse livro é maravilhoso. Eu li na minha juventude e nunca me esqueci. Aí eu sei que a turma foi se desarmando, né? Riram um pouco, mas assim, consegui, entre aspas, separar uma briga. Aí foi curioso. Subi no intervalo para a sala dos professores. Alguns colegas já vieram assim: vai, Combate, se agora é pansexual? Eu falei: eu não sei o que é isso, não, mas eu creio que não. Só separei a briga. Então vejam como que esses vieses cognitivos, esse viés confirmatório, a pessoa tem uma crença, ela quer sempre confirmar essa crença, só acredita. Uma pessoa que é, sei lá, do viés de direita, só acredita em notícias que venham e que confirmem as suas crenças. Isso é lamentável. Isso é lamentável. Né? Isso é tudo menos científico. Eu costumo até dizer, não sei se ainda não refleti, mas eu tenho refletido sobre isso. Eu acho que nós, para fazermos boa ciência, principalmente a ciência do direito, eu acho, às vezes, um pouco incompatível ter uma ideologia, sou de direita, sou de esquerda. Peraí, aqui, seja na academia, seja no foro, nós temos que fazer ciência jurídica, independentemente da ideologia adotada. E há dados também hoje que, lamentavelmente, comprovam, naquele livro do Matthew White, o atrocidologista, né, que fala, lista 100 maiores atrocidades que nós sapiens fizemos conosco mesmo, com os nossos semelhantes, eu me perdi um pouco aqui. Eu estava falando, cheguei na atrocidologia, nossa, que viagem. Bom, é que nós estamos evoluindo. Não, sim, sobre as ideologias. Estava falando de ideologias. Desculpa, eu me perdi aqui um pouco. Tem um tema interessante. Hoje há dados que comprovam, né, que seja uma ideologia política de direita, Hitler, quantos milhões foram mortos, mas quantos foram mortos sob Stalin, sob Mao Tse-tung na China? Também dezenas de milhões de pessoas. Então, eu prefiro o discurso científico ao discurso ideológico. Eu acho que, pelo menos, ele tende a ser mais racional. E, senhores, a ciência, ela contribui, e contribuiu demais. Professor, pois não? só um ligeiríssimo à parte. É que as ciências também costumam ter ideologias, não é? Eu tento separar. Quando nós vamos falar de propriedade industrial, vou contar um caso muito interessante. Eu tinha, sei lá, um certo preconceito contra a questão de invasões de terras, e fui estudar isso mais a fundo, mudei de ideia. A ciência nos dá essa beleza de evoluir, de mudar de ideia. Senhores, não fosse a ciência, me parece que a vacina contra a varíola, ela salvou 1 bilhão de seres humanos. Contra a varíola. 1 bi. Agora, onde que eu tirei esse dado? Eu acho que esse dado eu tirei no Novo Iluminismo do Steven Pinker. É um livro que demonstra que nós estamos evoluindo graças ao iluminismo. Mudou muita coisa graças ao iluminismo. Mas não só graças à ciência e à razão. Salvo engano, o subtítulo do livro é isso. Novo Iluminismo em defesa da ciência, da razão e do humanismo. Uma coisa assim. Depois eu passo direitinho a referência, mas Steven Pinker, o Novo Iluminismo, não vai ter erro. Vocês conseguem achar na internet até com mais facilidade do que eu. Bom, então, eu curto e acredito mais na ciência do que em
ideologias. Professor, Não? enfim, que eu sinto que essa discussão está um pouco amarrada dentro daquela ideia que a gente tinha discutido na última ou penúltima aula, né, da questão do direito empresarial ser, de alguma forma, dos braços da classe dominante. E dentro dessa questão da ciência, eu fico pensando ainda que a ciência nasce como ideologia, principalmente no século XVIII e XIX, com essa noção de ciência, não é, que serve para balizar uma noção de mundo mais civilizado, de um outro mundo que não é tão civilizado e que, portanto, esse mundo mais evoluído e civilizado deve e justifica-se a escravidão desse outro povo que não é tão civilizado. E aí eu fico pensando muito nesse sentido mesmo que você discutiu, que o Calil falou, e penso também um pouco, professor, nos pressupostos teóricos do Michel Foucault, né? Quando ele vai falar, principalmente na ordem do discurso ou na microfísica do poder, que nas nossas sociedades contemporâneas, e aí ele foi um nosso contemporâneo, mais contemporâneo seu, né, deu aula no Brasil na década de 80, 90, vai falar que o saber na sociedade moderna, na sociedade contemporânea, ele também vai ser uma forma de poder, né? Então, nesse sentido, se eu sou um estudante de direito e domino de alguma forma a linguagem do direito, eu de alguma forma tenho mais poder sobre os meus já pelo simples domínio que eu tenho de uma certa linguagem. E nesse sentido, Foucault vai falar, principalmente na arqueologia do saber, nas palavras e as coisas, que os conceitos conferem poder a alguma coisa, não é? Então, o conceito de personalidade jurídica, esse conceito de própria personalidade é um conceito que nasce principalmente na psicologia, ou que nasce, esse sentido da personalidade também, que nasce um pouco também em Pico della Mirandola, né, no século, na Idade Média, quando ele vai falar de que o homem pode ter diversas personalidades que não somente a dele física, palpável de homem público. Ele pode ser empresário, ele pode negociar, pode ter diversas vertentes da sua própria personalidade, né? Enfim, você de alguma forma para falar que, para além desse nível objetivo que o Marx fala na superestrutura econômica, eu acho também um nível subjetivo, né, que o Foucault vai falar, principalmente nessa questão da análise do poder, que nasce pelas palavras, né, de quem sabe interpretar de fato uma constituição, do advogado que domina um certo vocabulário que a massa da população não dominaria tanto. Tudo isso confere de alguma forma poder, distinção social, principalmente pensando em Pierre Bourdieu, né, na questão da economia, das trocas simbólicas, tudo mais. Isso confere poder, isso confere classe a quem está dentro do campo de discussão. E aí, quando a gente pensa, hoje é um dado, né? Essa questão do direito do agronegócio nada mais é do que essa classe empresarial hoje está sentindo uma demanda. Esse país nosso que é uma fazenda e que, portanto, a sua classe agropecuária tem que ter defendido as suas prerrogativas, os seus lucros, os seus objetivos enquanto classe dominante. Então, de alguma forma, assim, dentro do meu viés de esquerda, né, e aí eu acho que o homem é feito de ideologia, né? Dentro do meu viés de esquerda, eu penso que de alguma forma a gente está dentro disso de alguma forma, né? Até o curso de direito mesmo, né? Eu adorei suas colocações, Arthur, mas eu te confesso, eu nunca li. É Pierre Bourdieu? Como é que escreve? Pierre Bourdieu, talvez o maior sociólogo do século XX. Meu Deus! Pierre Bourdieu, não? Não, nunca li Pierre. Já estou anotando aqui. Como é que escreve? Estou digitando para o senhor. Tá. Quero ler, quero ler. Isso, Pierre Bourdieu. Bourdieu, O Magalhães domina muito sobre ele. Acho que fez até uma tese de doutorado focada. Olha só. O Foucault, eu li só. Como é que é?
Vigiar e Punir, mas eu era menino, eu não me lembro mais. Né? É interessante. Quero até... Você indicou alguns outros livros do Foucault. Você poderia repetir para nós? Arthur? Aí eu estou falando a ordem do discurso, microfísica do poder. Não, esse não li. A Ordem do Discurso. É a aula inaugural que ele dá no Colégio de França, né, quando ele toma a Microfísica. cátedra. Microfísica do poder, Poder. as palavras e as coisas, sociedade punitiva, para falar dessa imensa evolução durante os séculos do direito penal, né, para falar que o direito penal na contemporaneidade vai estar muito ligado aos estigmas sociais que são impregnadas nos sujeitos que estão à margem da sociedade, né, do sujeito criminoso que de alguma forma vai ser inimigo da sociedade, não inimigo do homem privado. E aí a sociedade precisa do Estado de alguma forma para legitimar o que ela tem de mais preconceituoso. E aí, quando a gente observa o perfil dos sujeitos que estão encarcerados, a gente sabe quem é a figura do criminoso e de quem deve estar reclusão. E aí, isso para além das prisões, tá, professor? Eu estou falando também dos manicômios, estou falando das diversas formas de reclusão, que é segregação social. Né? O direito penal, de alguma forma, para o Foucault, nada mais é do que a implementação de uma visão de sociedade da classe dominante e que conforma instituições que estão aí até hoje. Tem muita coisa ainda para a gente ler, e muita coisa boa. Pierre Bourdieu nunca tinha ouvido falar, Foucault só tinha lido Vigiar e Punir, já vou colocar esses dois na minha ordem de leitura, mas eu não tenho muito ferramental teórico. Né? Como eu te confesso aqui, né, li Foucault há 30 anos, 20 anos, não me lembro muito. Quero ler esses dois que você indicou, o Bourdieu, para depois a gente ter um debate sobre esses autores. Muito interessante, interessante. É por isso que nós o conhecimento do direito ele não pode ficar muito insulado. Eu acho muito bacana essa interdisciplinariedade. Nós temos que buscar, na sociologia, em outras ciências, mais conhecimento. O direito ficou por muito tempo insulado no positivismo. Isso não é bom. E uma coisa que você colocou, isso eu li no Zaffaroni, eu estou no meio desse livro, chama-se A Palavra dos Mortos. Vejam, cientistas que partiam de ideologias pré-concebidas, o racismo que gerou, né, falar índio, não sei o quê, nós temos que... Houve uma justificação de cientistas que justificavam o racismo, pelo amor de Deus. Só que isso hoje, a própria ciência demonstrou que não existe nada disso. Era dominação, eram preconceitos. Era doxa, não era episteme. Hoje, não há um cientista sério que fale em diferenças raciais entre negros, brancos, amarelos, sei lá. Mas isso, durante 100 anos, dominou a elite científica, as universidades, e isso se expandia, inclusive, para a criminologia e para o direito penal, sem sombra de dúvidas. Mas aí a ciência evoluiu, deixou essa ideologia maluca para trás, mais recentemente, sem dúvida, mais recentemente. Mas são autores que eu quero conhecer. Mas o interessante é nós começarmos os estudos de qualquer disciplina sem pré-conceitos. Vamos formando conceitos. Não vamos ter doxa ou opinião irrefletida de sistema 1. Vamos buscar episteme, conhecimento refletido com o sistema 2, que é mais reflexivo, trabalha com dados. Dá mais trabalho? Dá. Mas o método científico foi o que mais trouxe evolução à humanidade, mais até do que as ideologias. As ideologias trouxeram muito mais mortes do que a ciência. A ciência, via de regra, e o bom empreendedorismo, eles tendem, a ciência e o empreendedorismo, sempre
buscam a evolução humana. Vamos lá. Gostei. Né? Gostei do debate. Infelizmente, eu não tenho ferramental teórico, porque eu não li esses livros. Já anotei, vou colocar na minha ordem de leitura. Interessantes. E Pierre Bourdieu está na minha lista. Mas vamos lá. Vamos estudar a personalidade jurídica, que também é legal. Também é um tema muito interessante. Vejam. Isso aqui eu já falei da importância histórica. Vamos lá. Senhores, já no direito romano havia essa parênia, societas dista ad singos. A sociedade é diferente dos seus integrantes. Essa parênia, ela era positivada no artigo 16, não, no artigo 20 do Código Civil de 1916, dizia basicamente isso. As pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus membros. O Código Civil de 2002 não trouxe de início uma norma similar. E foi necessário algum tempo para que a lei de declaração da liberdade econômica, agora em 2019, acrescentasse no artigo 49A do Código Civil uma norma semelhante. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, administradores. E o parágrafo único do artigo 49A do Código Civil, ele deixou clara a importância da autonomia patrimonial, né, que é o principal efeito da personalidade jurídica. Diz basicamente esse parágrafo único, né, que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Por que eu elogio o fato da autonomia patrimonial ter sido novamente positivada por essa Lei 13.874 de 19, a chamada Lei da Declaração da Liberdade Econômica, pelo seguinte, senhores. A autonomia patrimonial, ela historicamente demonstrou ser um instituto importante. O fato do patrimônio de uma pessoa jurídica, uma sociedade empresária, ser distinto do patrimônio dos seus sócios, isso tem uma importância econômica, histórica e econômica. Vejam bem, porque estimula o empreendedorismo e permite a pré-definição de riscos. Vejam, suponho que 2 septuagenários se aposentaram. E ao invés, e o brasileiro é muito rentista, mas ao invés de ficarem lá, tendo renda, etc., investindo, que seja em ações, quer saber? Cada um tem um patrimônio ao longo de uma vida de 70, quase, ou pelo menos 50 anos de trabalho, cada um desses septuagenários conseguiu amealhar o patrimônio de 1 milhão, cada um deles. Aí eles pensam, vamos saber, vamos montar um investimento produtivo, vamos montar uma fábrica, vamos montar uma pizzaria, ou sei lá o quê. Então, cada um quer investir metade do seu patrimônio. Cada um vai tirar do seu patrimônio pessoal 500 mil reais e vai colocar isso no bolso da pizzaria limitada, pizzaria X limitada, para que isso gere emprego, renda, colocar isso no patrimônio da pessoa jurídica. Vejam, senhores, vamos supor que essa pizzaria tenha sido montada logo antes da pandemia. E veio a pandemia. A pizzaria X limitada quebrou. Seria justo que, além desse valor investido, além desse valor colocado no risco empresarial, o patrimônio pessoal desses 2 septuagenários também fosse afetado? Senhores, não é muito bacana isso. Porque esses septuagenários, eles
investiram metade do seu patrimônio no empreendimento que deu errado. A pizzaria fechou, por causa da pandemia, quebrou. Agora, se permite que o patrimônio pessoal, que não foi investido na pessoa jurídica, também responda pelas dívidas da pessoa jurídica, isso seria bastante complicado. E os velhinhos, como é que eles vão viver? Os 2 septuagenários. Não posso nem falar que septuagenário é velho hoje em dia, porque minha mãe tem 75 anos, está muito bem de saúde. Vejam, isso trasladado para o macro também tem uma importância muito grande. Senhores, não fosse autonomia patrimonial, essa separação, uma coisa é o patrimônio da sociedade empresária, outra coisa é o patrimônio dos sócios, o empreendedorismo não teria a dimensão que tem no século XXI. Costumo dar um exemplo bizarro. Imagine, os senhores, porque hoje é muito fácil investir em ações, os senhores acumulam algumas reservas e contratam uma corretora e falam, olha, eu quero comprar ações da Petrobras. Aí os senhores vão lá e investem nessa sociedade anônima, que é uma grande sociedade anônima. Não só os senhores, investidores do mundo inteiro. Hoje os investidores conseguem investir, inclusive um pequeno investidor consegue investir globalmente. Nós não conseguimos ainda consumir globalmente. Mas vamos lá. Aí, por algum motivo, a Petrobras quebra. E não consegue pagar, por exemplo, agora vou cutucar a ferida, não consegue pagar alguns salários de todos os funcionários, porque quebrou. Agora, aí esses funcionários entram com uma ação contra a Petrobras. O patrimônio dela é insuficiente. Se os acionistas da Petrobras fossem pessoalmente responsabilizados, senhores, nós voltaríamos para a Idade Média. Ninguém investiria no mercado de ações. Nenhum investidor. Eu coloco dinheiro, invisto em ações da Petrobras, eu posso ser responsabilizado no meu patrimônio pessoal, não vou investir mais. Então, vejam, o principal efeito, eu chamo aí de efeito ordinário, da personalidade jurídica é essa separação patrimonial, que hoje está clara, positivada, inclusive elogiada no parágrafo único do artigo 49A do Código Civil. Mas, basicamente, ou complementando, o patrimônio da pessoa jurídica é um, o patrimônio do sócio é outro. Mas não é apenas esse efeito que é gerado pela personalidade jurídica. A pessoa jurídica tem um nome distinto dos seus sócios. Tem, inclusive, um domicílio distinto dos seus sócios. Porque a pessoa jurídica, senhores, ela tem titularidade obrigacional, processual, autonomia patrimonial. Então, vejam bem. Vamos pegar uma empresa que é conhecida, muito conhecida aqui na região, por exemplo, a Martins S.A., Sociedade Anônima, uma companhia, um grande atacadista. Pois bem, um dos principais, deve ser o acionista controlador, creio eu, é o senhor Alair Martins. Foi o fundador da Martins S.A. Vejam, Alair Martins é uma pessoa física, a Martins S.A. é uma pessoa jurídica. Inclusive, o nome dela é diferente. O controlador se chama Alair Martins, a pessoa jurídica tem um nome, que é Martins S.A. Da mesma forma, esse controlador, pessoa física, mora numa casa. A sede da Martins S.A., salvo engano, é no Distrito Industrial. De lá ela distribui mercadorias para o Brasil inteiro e para a América Latina inteira. Então, vejam, a personalidade jurídica atribui nome, domicílio, autonomia patrimonial. E é a pessoa jurídica, Martins S.A., que ela vai ter titularidade obrigacional e processual. Então, vejam,
Se o empregado fica descontente, acha que não recebeu todas as suas verbas quando foi mandado embora da Martins S.A., ele vai entrar com uma ação judicial, uma reclamação trabalhista. É contra a Martins S.A. ou é contra o Alair Martins? Martins S.A. é pessoa jurídica. Sim. Desculpa, eu não estava olhando muito aqui o bate-papo. Se perdi alguma coisa, por favor, se manifestem no áudio. Então, a ação judicial, essa reclamação trabalhista, na hipótese, no exemplo, deve ser aviada contra a Martins S.A. e não contra o Alair Martins. Então, esses são os chamados efeitos ordinários da personalidade jurídica. Titularidade obrigacional, processual e, principalmente, eu faço um destaque didático, na autonomia patrimonial. Uma coisa é o patrimônio da pessoa jurídica, outra coisa é o patrimônio dos seus sócios. Essa autonomia, a autonomia patrimonial, incentiva o empreendedorismo, permite a pré-definição de riscos, né, incentiva o investimento em atividade produtiva. Então, ela tem muitos aspectos positivos. É claro, e nós vamos ver daqui a pouco, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, daqui a pouquinho, se essa autonomia patrimonial é malversada, excepcionalmente, bens pessoais de sócios podem ser atingidos, excepcionalmente. O problema é que, às vezes, nós seres humanos, nós enxergamos a árvore e não a floresta. Né? Em algumas situações, a autonomia patrimonial estava sendo tão maltratada pelos tribunais brasileiros que isso gerava muita insegurança. Qualquer coisa desconsidera a personalidade jurídica. Na Justiça do Trabalho era frequente que a ação já fosse movida contra a pessoa jurídica e sócios. Até que não tanto sociedade anônima, seria meio absurdo. Quantos milhões de acionistas tem a Petrobras? Mas só que a autonomia patrimonial ela é muito importante, historicamente foi muito importante desde as primeiras sociedades anônimas holandesas. Hoje nós temos dados que comprovam a importância da autonomia patrimonial. Nós vamos aprofundar um pouco até o estudo da autonomia patrimonial, da desconsideração da autonomia patrimonial, que é mais conhecida como desconsideração da personalidade jurídica. Vou desligar esse modificador de ar aqui, só um minuto. Muita fumaça. Mas antes eu gostaria de comentar os chamados efeitos, que eu chamo, na verdade, de efeitos anômalos da personalidade jurídica. Senhores, um desses efeitos anômalos é a tal da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Eu vou confessar aos senhores que eu tive uma doxa, uma primeira impressão, uma coisa de sistema 1 irrefletido. Quando surgiu essa questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica, eu vi isso com muito maus olhos. Eu estava no primeiro ano da Faculdade de Direito, em 1988, veio a nova Constituição, e a nova Constituição ela criou a responsabilidade penal da pessoa jurídica para os crimes ambientais. Quem quiser dar uma olhada depois, está no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, e também para os crimes contra a ordem econômica, cartel, etc. Está no artigo 173, parágrafo 5º da Constituição. A primeira impressão que eu tive da responsabilidade penal da pessoa jurídica não foi das melhores, confesso.
como é que eu tive contato com isso? Eu estou ficando meio cansado, mas vou terminar esse caso. O meu pai era juiz criminal em Belo Horizonte, eu estudante de direito. E houve... foi a primeira vez que eu ouvi falar disso. Estava na casa do meu pai, o promotor que atuava na vara dele, salvo engano, era o Gatão, o Jackson Campomiso, hoje é procurador de justiça. Salvo engano, foi o Jackson. Parece que a Sharp era gradiente da época, fazia muitos eletrodomésticos, era uma grande empresa. E me parece, ou pareceu ao Ministério Público, que a Sharp teria cometido algum crime contra a ordem econômica, salvo engano, formação de cartel, salvo engano. E o promotor ofereceu denúncia contra os sócios da Sharp, pessoas físicas. Não? E meu pai aceitou a denúncia como juiz. Porque o que pelo menos eu estudei na faculdade, quando eu estudava direito penal, era que societas delinquere non potest. A sociedade não pode delinquir. A pessoa jurídica, como é que ela vai praticar crime? Aí, os sócios da Sharp contrataram, salvo engano, o Saulo Ramos, grande jurista, e esse jurista entrou com habeas corpus em favor dos sócios da Sharp, dizendo, olha, os sócios da Sharp, eles não podem ser penalmente processados. Porque se alguém cometeu, supostamente, um crime contra a ordem econômica, foi a Sharp, e não os sócios, pessoas físicas. Então, assim, o primeiro contato que eu tive... Poxa, peraí, esse negócio de responsabilidade penal da pessoa jurídica está me parecendo mais um subterfúgio para que grandes empresários não vão para a cadeia. E vejam bem, né? O Ministério Público processou os sócios que controlavam a Sharp. O tribunal trancou a ação penal dizendo que se alguém cometeu o crime foi a Sharp. Eu comecei a pensar, mas pensar na ótica de comercialista. Como eu disse, eu não sou penalista. E meu pai tomou antipatia desse negócio de responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas logo depois ele se aposentou. Então eu já fiquei um pouco enviesado. Falei, olha, aí comecei a pensar, a gente lá tomando cerveja na casa do meu pai, e eles descendo o pau na responsabilidade penal da pessoa jurídica. Aí pensamos aquele bate-papo jurídico regado a cerveja. Peraí, qual outros crimes? Quais são os crimes normalmente mais cometidos por empresários? Crimes contra a ordem econômica, está lá, nesse artigo que eu acabei de mencionar da Constituição, 173, isso. Crimes ambientais, normalmente empresas que poluem, também está na Constituição, no artigo 225, que seria a pessoa jurídica que cometeria. Aí fala, os crimes tributários, esses aí não podem ser imputados à pessoa jurídica, mas para os crimes contra a ordem tributária, é interessante, né? Se o empresário parcela a sua dívida tributária e vai pagando, me parece que extingue-se a punibilidade. Então, o primeiro contato que eu tive com essa questão da responsabilidade penal das pessoas jurídicas, falei, gente, isso aí é para empresário, para grande empresário, não ir para a cadeia. Eu não via com bons olhos. Comprei vários livros a respeito dessa responsabilidade penal, mas confesso que isso era uma mera doxa, uma mera opinião. Se bem que não foi tão refletida, porque eu li vários livros a respeito disso. Né? Mas é um bom tema para que os senhores discutam com os professores do direito penal. Seria até um prazer uma orientação a quatro mãos com um professor de direito penal a respeito. É um tema rico. Né? E eu costumava até brincar, né? Toda vez que criam esses efeitos anômalos para a personalidade jurídica, coisas muito heterodoxas, eu fico com o pé atrás.
Talvez seja até misoneísmo meu, não sei. Porque, vejam, os senhores se lembram que Hitler adorava bens de judeus. Mas muitos bens de judeus eram bens de pessoas jurídicas cujos sócios eram judeus. Então, naquela ação expropriatória do nazismo, pessoas jurídicas tinham religião na Alemanha. Entenderam? Isso é meio complicado. Né? Isso foi um instrumento de justificação da espoliação nazista. Então, eu tenho uma certa restrição a esses chamados efeitos anômalos da personalidade jurídica. Mas os principais efeitos, como nós vimos, a titularidade obrigacional, processual e a autonomia patrimonial. Uma coisa é o patrimônio da pessoa jurídica, que responde pelas dívidas da pessoa jurídica, da sociedade empresária. Outra coisa é o patrimônio do sócio, que, via de regra, não responde pelas dívidas da pessoa jurídica. Essa é a regra geral. Compreenderam esses efeitos da personalidade jurídica? Autonomia patrimonial, também chamada de limitação da responsabilidade, significa que, pelas dívidas da pessoa jurídica, responde o patrimônio societário da pessoa jurídica. Via de regra, os bens pessoais dos sócios e acionistas não serão atingidos, porque a dívida da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica tem autonomia patrimonial. Quando se refere ao sócio, então, a limitação da responsabilidade dos sócios, na maioria nos modelos societários que são mais utilizados no Brasil. O modelo da sociedade limitada e o modelo da sociedade anônima. Há sociedades em que os sócios respondem pelas dívidas societárias. Em pleno século XXI, ninguém é maluco de constituir, por exemplo, uma sociedade em nome coletivo, uma sociedade em comandita simples, em que todos ou alguns dos sócios respondem pessoal e ilimitadamente pelas dívidas sociais. Bom, entenderam, portanto, que é a personalidade jurídica, a autonomia patrimonial. Eu já tinha visto isso em direito civil, só a ótica, talvez, do comercialista seja um pouco diferente, talvez, do civilista ao tratar da personalidade jurídica. Os senhores têm algum tema aí? Podemos prosseguir? Não, o tempo é que não vai nos permitir. Vocês gostariam de... Tem alguma dúvida? Gostariam de mais algum comentário? Tem, senhores? Professor, você vai voltar a falar disso na próxima aula? De personalidade jurídica? Você vai acrescentar mais alguma coisa ou você já está encerrando agora? Não, nós já iríamos falar no próximo encontro da desconsideração da autonomia patrimonial. Porque, assim, esse é um tema que eu já vi várias doutrinas e eu estou achando que essas doutrinas estão mais me atrapalhando do que ajudando, porque às vezes fica muito confuso. Eu já vi alguns autores falarem que a personalidade jurídica ela é a aptidão genérica para praticar os atos da vida civil. Né? E aí você tem o caso, né, da personalidade judiciária, né, que é atribuída àqueles entes despersonalizados, como, por exemplo, a massa falida, a herança jacente, vacante, enfim. E aí, o que eu queria saber era o seguinte, como é que é essa organização aí? A personalidade jurídica é um gênero e a personalidade judiciária é espécie? Ou são duas figuras distintas que dizem respeito à capacidade de direito? Como é que funciona isso aí? O Calil, realmente você tocou num tema que é dos mais tormentosos e onde há mais confusão doutrinária até jurisprudencial a respeito. Veja, eu vou te indicar um livro do J. Lamartine Correia de Oliveira. Salvo engano, se chama A Dupla Crise da Personalidade Jurídica.
está lá no escritório. Mas eu te indico, eu olho amanhã no escritório, salvo engano, é isso mesmo, a dupla crise da personalidade jurídica. Na ótica desse autor, e foi a tese de doutorado dele na Alemanha, ele é professor no Paraná, há realmente muita confusão. Quando se fala em sujeitos despersonalizados de direito, isso cria uma confusão, porque está errado. E ele demonstra com muita propriedade, é um livro extenso. Veja, o que aconteceu, senhores, no artigo 12, salvo engano, do Código de Processo Civil, só um minuto. Deixa eu ver se é o 12 mesmo, a gente não pode confiar tanto na memória. Esse tema é lindíssimo. No artigo 12 do CPC. Não, peraí. Não, era 12 do CPC antigo. Mas é ele que gerou essa confusão, para nós termos que ir lá no Código de Processo Civil de 73. Era o 12 do CPC de 73. Isso. Peraí. Exatamente. O artigo 12, onde se fala aí em personalidade judiciária, diz o seguinte, do Código de Processo Civil de 73. O equivalente dele é o artigo 75 do Código de Processo Civil de 2015. Ele diz o seguinte: são representados em juízo, ativa e passivamente, fala União, seus procuradores, isso aí está certo, o município, seu prefeito, o procurador, aí vem os entes problemáticos, chamados entes despersonalizados de direito. A massa falida pelo síndico, a herança jacente ou vacante do seu curador e o espólio pelo inventariante. Senhores, vamos começar pelo espólio. O Lamartine defende que isso aqui foi uma falta de técnica do Alfredo Buzaide, que elaborou o Código de Processo Civil. Ele é um grande processualista, o Buzaide, que elaborou o Código de Processo Civil de 1973, que certamente esse artigo foi repetido aqui, essa norma foi repetida no artigo 75 do Código de Processo Civil de 2015. Repete a mesma coisa, mesmo jeito. São representados a massa falida pelo administrador, o espólio pelo inventariante. Veja, quando se fala ente despersonalizado, isso soa contraditório, porque é mesmo. Veja bem. O espólio, senhores, é um conjunto de bens. A pessoa morre, aparece, mors omnia solvit, a morte tudo solve. O de cujus, o defunto, tinha um patrimônio, esse patrimônio ele passa de forma indivisa para os herdeiros. O que o Código de Processo Civil deveria ter dito é: os herdeiros são representados pelo inventariante, porque o espólio não é sujeito, não é pessoa, é um conjunto de bens que o falecido deixou. Então, como é que esse conjunto de bens vai ser representado? Falta de técnica do legislador processual. Da mesma forma, a massa falida. A empresa quebra. A falência é decretada. Não é? Deixou lá vários cacarecos, alguns bens móveis. Esses bens vão ser representados pelo administrador judicial? Na verdade, o administrador judicial ele passa a representar o empresário ou a sociedade empresária falidos. A mesma coerência. Então, o Lamartine é muito coerente, ele derruba toda essa construção equivocada de entes despersonalizados de direito, que isso confunde a cabeça. Eu só desfiz essa confusão na minha cabeça quando eu li o livro do Lamartine Corrêa de Oliveira, que é uma obra fantástica. Então, essa confusão toda foi derivada de uma falta de técnica do legislador processual. Tanto no Código de 73, falta de técnica essa que foi repetida no Código de 2015. E, senhores, essa questão é delicada. Eu já tive que levar até o Superior Tribunal de Justiça, porque eu entrava, por exemplo, com uma execução fiscal, não contra a massa falida dele. Eu falei, isso está errado.
Eu vou entrar com uma ação judicial contra cacarecos lá, alguns bens móveis de uma sociedade quebrada, vou entrar com a ação é contra ela, com execução fiscal. Né? E eu tive uma discussão de 10 anos, chegou até o Superior Tribunal de Justiça, para eu demonstrar, falar, olha, o correto é entrar contra a sociedade falida, e não contra a massa falida de. Errado. Os senhores, essa discussão deve ter consumido uns 15 anos para chegar até o Superior Tribunal de Justiça. Então, o que o Lamartine diz em síntese é que, na verdade, isso aqui é falta de técnica, a massa falida, o esporte, isso não é sujeitos personalizados, isso é um plano de bens. Bem não é representado. No caso dele, os herdeiros é que são representados pelo inventariante por razões de economia processual. Né? A sociedade, quando tem a falência decretada, a administração sai dos administradores antes da quebra e passa para o administrador judicial. Mas quem é representado é a sociedade falida, não a massa falida. Então, isso gera tanta confusão na cabeça de aluno. E aí a doutrina criou essa coisa da ligeiramente grávida ou semivirgem, que é o tal dos entes despersonalizados de direito, que é uma criação, principalmente do direito processual civil, para justificar erro de técnica do legislador e confundir cabeça de aluno. Não, fala que só dá certo você entender esse tema se você estudar só um autor. Quem estudou mais de um já era. Confundiu tudo. Mas olha, veja bem, o melhor é esse do Lamartine Corrêa de Oliveira. Eu vi que os colegas estão colocando aqui uns links. Isso é do que é? É do livro? Posso abrir aqui para ver o que é? Sim, professor, era como auxílio para a aluna Márcia, tá bom? Não, mas não é bem esse conceito de pessoa jurídica, não. Peraí. Tá aqui, deixa eu ver. Eu vou pegar direitinho o. Peraí. O que é isso aqui? Eu abri uma página. Não, mas não é essa a obra, não. Eu vou. Essa é uma obra até esgotada, rara, mas, salvo engano, é a dupla crise da personalidade jurídica. Essa foi a tese de doutorado, foi publicada aqui no Brasil. E eu vou pegar direitinho a indicação. Aliás, eu devo ter isso aqui. Eu só vou pausar a gravação, porque acho que tem um limite. Só um segundo. Gostariam de algum esclarecimento? Mais algum comentário? Por mim, tá tranquilo, professor. Então, vamos encerrar. Inclusive, eu vou ver se, talvez agora no final de ano, dá para eu pegar esse livro para dar uma olhada nele também, que é um tema que eu acho interessante, né? E, assim, eu particularmente, como gosto do direito privado em geral, eu tenho que dar uma debruçada, né, sobre isso, que não tem jeito de avançar. O tema é fascinante. E está à disposição, se quiser consultar o livro do Lamartine. Vou passar esse caso concreto também, que eu mencionei aqui, que chegou até o Superior Tribunal de Justiça. Eu vou passar no e-mail da sala daqui a pouquinho. Então, senhores, foi um prazer revê-los. Boa noite aos senhores. E até quarta-feira.